E aí galera, olá jovens e jovas, aqui quem fala com vocês é o Itiel e vamos a mais uma aula de filosofia, porque eu sou o professor de filosofia de vocês e nós vamos filosofar. Eu espero que vocês estejam muito bem, estejam comendo, dormindo e estudando e fazendo as atividades. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao nosso volume 3. E nesse volume 3, nós vamos falar sobre a epistemologia moderna. E nós não vamos enrolar, vamos direto ao ponto. Porque nós precisamos perceber uma questão que foi tratada no âmbito da epistemologia moderna sobre diferentes perspectivas. E de que pergunta eu estou falando? Estou falando da pergunta: como a mente humana adquire conhecimentos? Nesse livro, nesse volume, nessa unidade, nós vamos falar justamente sobre essa perspectiva. Porque tiveram diferentes respostas a essa pergunta. Como a mente humana adquire conhecimentos, alguns privilegiaram a experiência, outros a razão e outros a junção de ambas. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas enquanto isso, vamos fazer uma breve introdução. Atualmente, a compreensão que temos a respeito da razão está ligado à concepção moderna de ciência. Claro. Porém, a natureza da razão humana já despertava curiosidade desde os períodos remotos da antiguidade. Porque também foi tema dos mitos da antiguidade. E hoje vamos falar do mito de Prometeu. Segundo a mitologia grega, Prometeu criou os humanos com base na imagem dos deuses, usando argila e um pouco de água de um rio. A deusa Atena admirou-se com essa criação e soprou sobre ela o espírito. Porém, Prometeu observou que ao se tornarem viventes, os primeiros humanos não tinham sabedoria, sendo necessário ensinar-lhes todos os conhecimentos para que se desenvolvessem. No entanto, faltava-lhes aí um dom, o maior deles, necessário para se manterem vivos, que era quem? O fogo. Zeus, logicamente, não permitia que o fogo saísse do Olimpo, mas Prometeu secretamente se aproximou da carruagem de Febo, que era o Sol, e incendiou uma tocha, entregando-o à humanidade. Olha o que acontece. O fogo representava o quê? A sabedoria em sua expressão máxima, a ponto de aproximar as criaturas dos criadores. A chama de Prometeu, a chama da sabedoria. Então essa chama, ou seja, a razão que nós podemos chamar, que se manifesta de muitas formas, é investida pela epistemologia. Ela é investigada pela epistemologia como capacidade de conhecer. Na filosofia antiga, a razão foi interpretada valendo-se aí das relações problemáticas entre os conhecimentos opinativo e racional, ou seja, doxa e episteme, ou sensível e inteligível. Na filosofia medieval, ela foi confrontada com a fé. Nos períodos históricos seguintes, novas oposições estiveram sob análise dos filósofos. E aí nós chegamos o quê? Na Idade Moderna, onde os pensadores realizavam estudos voltados para o conhecimento especializado e organizado por um método.
método, que é chamado atualmente de ciência. Então, nesse período, muitos intelectuais aí desqualificavam a Idade Média. Diziam que era a idade das trevas, porque não houve desenvolvimento científico nesse tempo. Mas por que eles falavam isso? Tinha um motivo. Eles estavam arrogando para si agora a chama da razão, a chama do conhecimento, a chama de Prometeu. O que eles queriam dizer? O resgate simbólico. Eles reclamavam para si próprios o resgate simbólico da tocha entregue por Prometeu à humanidade, inaugurando um movimento intelectual que ficou conhecido como Iluminismo. O Iluminismo ou esclarecimento. Então, os representantes aí desse movimento defendiam a retomada do pensamento dos gregos antigos para a filosofia e a aplicação de um método para a ciência, a qual obteve um grande desenvolvimento nesse período, o Iluminismo, a tocha de Prometeu, o esclarecimento. Então, desse modo, ao falar aí em ciência antiga e em ciência moderna, faz referência a formas distintas de conhecimento, das quais a ciência moderna tem maior independência em relação à própria filosofia, à religião ou às crenças que fazem parte do dia a dia das pessoas. A ciência moderna ela é diferente de tudo isso. Cada uma das áreas em que a ciência moderna se dividiu passou a adotar métodos próprios na investigação da realidade, utilizando-se de observações, hipóteses, experimentos, cálculos e verificações e generalizações, previsões a fim de conhecer as leis que regem os fenômenos naturais e até mesmo os sociais. E essa é a nossa introdução. E vamos à nossa aula de hoje, que é sobre método experimental. É a nossa aula. Vamos lá! Enquanto os pensadores aí medievais cristãos afirmavam que o mundo era regido pela vontade divina, os pensadores modernos o consideravam regido pelas leis da natureza, pelas leis naturais. As teorias científicas desse período partiam de métodos com o objetivo de decifrar essas leis naturais, o que acarretou mudanças também aí no pensamento filosófico. E nós temos que falar dele, o italiano que viveu em 1609 a 1642. Estou falando de quem? Galileu Galilei. Era um físico que rompeu com o modelo aristotélico medieval de compreensão da realidade. O que dizia esse modelo aristotélico medieval? Que era a física aristotélica, que construiu o modelo científico medieval por excelência. Era uma ciência teórica e não empírica, que estudava o movimento em uma perspectiva qualitativa, atribuindo-lhe uma finalidade. Deus, o primeiro motor, ou seja, aquele que gera o movimento dos corpos ao atraí-los. Então, Galileu desejava romper com o modelo aristotélico medieval, que era qualitativo. Olha o que ele queria. Ele descreveu o mundo natural como um livro escrito em caracteres matemáticos a serem desvendados para que se pudesse compreendê-lo. Negou-se a reproduzir o conhecimento sobre a natureza, legado pela tradição e decorrente da mera especulação racional. Ele dizia que o modelo aristotélico ficava apenas na teoria. Ele queria experiência prática. Galileu se propôs a investigar os fenômenos naturais e as suas leis por meio da observação, da experimentação e de cálculos que pudessem medir matematicamente a regularidade desses fenômenos.
Suas afirmações geraram grande polêmica, sofrendo sérias aí retaliações. Ele teve que ser obrigado pela Inquisição a desmentir, a se desfazer de muitas das suas teses. Esse foi Galileu Galilei. Mas nós não podemos esquecer de outra figura muito importante, que nesse contexto aí de transição, que é quem? O inglês Francis Bacon, que viveu entre 1597 a 1626. Ele produziu obras que criticavam a concepção de conhecimento dos pensadores antigos e medievais. Defendeu a máxima: saber é poder. Saber é poder. Isso dizia Francis Bacon, desejando formar uma nova ciência. Isso que queria Francis Bacon. É por isso que ele escreve a obra Novum Organum. Nós temos aí o Organum de Aristóteles, nós temos o Novum Organum de Francis Bacon. Então ele queria uma ciência capaz de garantir à humanidade um domínio significativo sobre a natureza. Para ele, a ciência estava diretamente relacionada à técnica e o seu valor subordinado à utilidade que ela pudesse ter para a vida prática, Então Bacon aí é por muitos considerado o pai do método experimental, pois ele utilizava procedimentos empíricos de análise e comparação dos fenômenos, a fim de atingir o conhecimento das leis que os governavam. Seu método era rigoroso, seguindo passos aí predeterminados, e ele chamava de tábuas de investigação. Ele chamava esses processos de tábuas de investigação. As tábuas de investigação propostas aí por Bacon formavam um método para a compreensão da natureza, com o intuito de exercer controle sobre ela, sobre a natureza, para utilizá-la a favor dos interesses humanos. Logo, caberia à ciência munir-se de instrumentos, recursos, procedimentos capazes de auxiliar o intelecto na busca da verdade por meio da experiência, de acordo com os 3 passos. Olha lá os 3 passos que ele utilizava: a afirmação, a negação e a comparação. Esse era o método aí de Francis Bacon. Então, a aplicação das tábuas de investigação constituía um método que ficou conhecido como indução por eliminação. No que consiste isso? Tratava-se do exame aí detalhado de diversos casos particulares e da relação entre esses casos particulares, o que se mostrou útil para descoberta e demonstrações científicas. Partia-se de casos particulares para se chegar a um caso, para chegar ao universal, a uma sentença universal. Então a sua análise da natureza baseava-se nas afirmações, mas sobretudo nas rejeições e exclusões, para então, da posse dos casos aí negativos, concluir a respeito dos casos positivos e concretos. Olha o que Francis Bacon estava fazendo. Ao unir o método científico à reflexão epistemológica, Francis Bacon defendia a possibilidade de um conhecimento mais seguro. É isso que Francis Bacon queria, um conhecimento mais seguro, certo, que pudesse ser calculado e pudesse controlar melhor a natureza. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre método experimental. Não se esqueça, veja o nosso vídeo, curte aí, valeu galera, até a próxima, valeu!